Olá pessoal, estamos começando a nossa 12ª aula sobre o tema de administração geral, ok? Vamos iniciar essa nossa nova aula falando sobre gestão e planejamento estratégico, ok? Vamos abordar aqui os termos Lean, Learning Organization, ok? A empresa que aprende. Então, conforme nós vimos, todos os processos anteriores, você vai formando, né, a gestão do conhecimento, como a empresa, como os supervisores serão treinados, como você vai trazer, né, através dos elos verticais e horizontais, o aprendizado para a empresa, ok? Então, o Learning Organization é aquela empresa que vai dominar o conhecimento através das competências, dos elos, não é? Você traz as competências que você não deseja, né? Você mantém apenas dentro da sua companhia as competências que você deseja, e aquilo que não é importante para você, você traz no momento para resolver soluções, não é? Conflitos, e depois você abre o elo, deixa que aquele recurso saia da estrutura da empresa, ok? E com isso você vai retendo o conhecimento dentro da empresa, através do treinamento das pessoas, através do desenvolvimento humano, ok? Benchmarking, falamos bastante, né, de benchmarking, abordando inclusive, né, benchmarking com a concorrência, com boas práticas de fabricação, né, benchmarking interno, quando aprendemos com outros setores dentro da própria empresa, alguns processos que possam ser realizados por outros setores, por outros processos, né, por outros sistemas dentro da empresa, ok? Planejamento estratégico situacional. Então, veremos aqui várias ferramentas, ok? Para discutir essa questão de planejamento estratégico, perfeito? Segundo Peter Steve, a gestão de competência é através do ser humano. O núcleo é o ser humano, ok? Então você vai trazer a competência para dentro da empresa, né? Quando estamos falando aí de Learning Organization, você concentra o conhecimento, a competência, não é? O gestor de recursos humanos ou o pessoal que trabalha na área de recurso humano, de recrutamento e seleção, eles trabalham por competências, as competências que eu quero trazer para a empresa de acordo com a cultura da empresa ou de acordo com uma situação emergencial que eu preciso. Isso pode ser, a competência ela pode ser para a nossa estrutura, não é, vertical, ou ela pode ser temporária, ok? O conhecimento você atualiza e aperfeiçoa. Quando você faz a gestão do conhecimento, você, através dos treinamentos, você atualiza todo mundo, não é? Então, atualizar é trazer até a data. E aperfeiçoar é olhar para o futuro, ok? Quando você poderá aperfeiçoar aquilo que você já faz muito bem, através aí do próprio Kaizen, através do Learning Organization, ok? Da empresa, né? Da organização que aprende. Os recursos humanos, não é? Tem aí uma evolução de pensamento. Quando a gente fala lá da teoria clássica, os recursos humanos eram vistos como máquinas, não é? Como peças. Isso foi evoluindo até as relações humanísticas, onde você olha os recursos humanos através das competências, não é? Através da relação, da participação. E quando você vê as competências, você começa a analisar o ser humano como um núcleo, né? Um núcleo de competência. É a realidade daquilo que você precisa para a sua realidade, não é? Para a sua empresa, para o seu mercado, ok? Essa é a evolução do tratamento dos recursos humanos, não é? Um sistema, você tem o input e o output, não é? Quando a gente fala de gestão de sistemas, falamos aí
bastante sobre a teoria de sistemas. Então estamos aqui repetindo alguns conceitos que nós iremos usar nas ferramentas de planejamento estratégico situacional, ok? Supply Chain Management, não é? O gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Onde você faz um gerenciamento desde os fornecedores dos seus fornecedores até o seu cliente, até o ponto de venda, o canal de distribuição e até mesmo a logística reversa, ok? Tudo isso vai fazer parte de um supply chain. O supply chain também é uma teoria da administração, ok? Da administração geral, não é? Muito mais voltada, obviamente, para a área de suprimentos, materiais, produção, distribuição, logística, processos logísticos. Perfeito? Muito bom. Bom, vamos falar então do planejamento estratégico situacional. Quais são os valores, né? Como que uma empresa, o que são os valores para uma empresa, né? Os valores são aquelas ações, né, que irão limitar até onde a empresa vai, não é assim? Dentro de um conceito de pensamento, quando você fala, eu vou fundar uma empresa para agir dessa forma. Então, quais são os limites de ações das empresas? Então, quando você tratar de valores, você está limitando, né? Olha, eu vou daqui até aqui, porque isso me diz respeito, é isso que eu conheço, é assim que eu vejo o mundo. Então, você limita a sua ação através dos seus valores. Já a missão da empresa, o que é? É um compromisso social. Olha, eu tenho meus valores e a minha missão é um compromisso social, é difundir alguma ideia, algum produto, algum facilitar a vida, não é? Extrapolar expectativas em alguma área, enfim, é aquele compromisso social que você tem. A sua empresa, ela além, né, do fluxo de receita, né, de lucro, crescimento e perpetuidade, ela também terá uma relação, não é, com processos internos e externos. Isso tudo cria um compromisso social com a população, com a clientela, né, os clientes que vão consumir o seu produto, o seu serviço. E qual que é a visão da empresa? A visão é aquilo, né, o que é a visão? É como ela deseja ser vista, não é? É aquela estratégia, olha, eu quero, né, ser uma empresa vista como uma empresa de inovação, eu quero ser vista como uma empresa tradicional, eu quero ser visto como uma empresa flexível, ágil, enfim. É isso que a visão ela vai determinar, não é? Através da visão, de como você quer que as pessoas o vejam. Isso faz parte de estratégia. Quando você define valores, missão, visão, não é? Você define qual que é a estratégia da sua empresa, quais são os seus limites, qual é o seu compromisso social, né? Qual é a função do seu produto, como você deseja que a sua empresa seja vista no mercado, ok? E os objetivos, né? Os objetivos, quando você está fazendo planejamento estratégico, você define, eu quero faturar, sei lá, tanto por mês, X por mês, Y por ano, ok? Você então está quantificando, não é? Como que eu vou faturar isso? Para faturar X, eu preciso vender tantos itens, não é? Eu preciso comprar tanto, fabricar tanto, vender tanto. Aí eu tenho um faturamento, aí eu vou pagar tanto de imposto, minha receita será tanto, eu terei esse lucro aqui. Então, quando você tiver objetivos, não é? Você está quantificando, você está planejando através de números, ok? E as metas? As metas são os cronogramas. Dentro de um objetivo, você tem várias metas, não é? Como nós falamos aí, olha, a meta é comprar tanto, depois a meta é produzir tanto, depois a meta é faturar tanto, vender tanto, não é? Então, cada meta, ela tem um indicador diferente, uma forma de trabalhar diferente, ok? Então, isso é planejamento estratégico. Quais são as ferramentas de estratégia que nós temos? Aí, né? Nós vamos falar sobre cada uma delas. A DISES, né? O ciclo do produto,
o nascimento, o namoro, né? O casamento, a derrocada do produto, né? Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre SWOT, não é? Estratégia, pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades, ok? Vamos falar sobre os elos, né, da cadeia com fornecedores, né? Vamos falar sobre Balance Scorecard e vamos falar também sobre o BCG, ok? Mais para frente a gente vai detalhar cada um desses itens. As forças competitivas de Porter, né? Nós vamos falar então um pouco sobre fornecedores. Quando os fornecedores, você vai definir a sua estratégia, assim, você vai entrar no mercado onde os fornecedores, por exemplo, eles mandam no mercado. Você precisa analisar se você pode competir nesse mercado. Por exemplo, você vai trabalhar com matéria-prima aço, né? Por exemplo, os fornecedores de aço são empresas muito grandes. Eles mandam no mercado. Eles praticamente determinam o quanto, né, você pode comprar, em qual é o prazo que você vai receber, né, a quantidade. Então, assim, você precisa ver, analisar se você tem competências, não é? Se você tem capacidade de entrar nesse mercado. Já quando você analisa a força competitiva, que são os clientes, ou seja, os clientes são muito fortes, por exemplo, os grandes varejistas, os grandes supermercados, não é? Quando você vai vender para esses clientes, eles têm uma força de negociação muito grande. Será que você tem capacidade de concorrer, né, de continuar a atender às necessidades desses clientes? Você precisa analisar quando você montar a sua estratégia. E os concorrentes? Quando há muitos concorrentes, não é? Quando você tem aí um mercado perfeito, um consumo muito alto, uma concorrência bastante alta, você tem competências para concorrer de igual para igual. Produtos substitutos, né? E assim, por exemplo, quando existe um mercado onde o seu produto ele pode ser substituído por outro em função de preço, em função de falta de matéria-prima para sua produção, em função da sua pouca falta de capacidade de produção, enfim. Isso gera, né? Será que você tem condições de competir, não é, com esses produtos semelhantes que podem dar o mesmo resultado ou um resultado parecido aos seus clientes? Qual será a sua estratégia? Você precisa analisar isso. E os produtos entrantes potenciais, não é? Dependendo de políticas governamentais, às vezes você está lá num mercado bem situado, mas aí muda uma política cambial, por exemplo, alguma coisa. Alguns outros fornecedores externos, né, de outros países podem entrar naquela concorrência. Como você vai fazer para se manter? Você também precisa, quando estiver pensando na sua estratégia, analisar todos esses pontos aí, segundo Porter, ok? As estratégias básicas de Porter também. Como você se diferencia, não é? Qual é o seu custo, qual é o seu foco, ou seja, se você é muito forte na questão de custos, você tem um custo bastante baixo, você consegue se manter bastante bem no mercado, né, diante da concorrência, diante de entrantes potenciais aí, aqui de produtos substitutos, não é? Você terá condições de atender clientes, você também possui, né, provavelmente, fornecedores bastante confiáveis e bons. Por você ter um custo de produção bastante baixo, você consegue concorrer com muita competência. Ou a própria diferenciação, não é? O seu produto possui algo de diferente, não é? Ou os seus serviços, ou a sua comunicação, ou a sua propaganda, né? Como se diz nas aulas de administração de marketing, né, e vendas, os 3 P's, né? Produto, preço e propaganda. Ou você é bom, né, nessas coisas, enfim, você tem um diferencial. Ou foco, né? Você é focado em determinados produtos, ou em determinada linha, em determinado processo ou serviço.
você faz aquilo tão bem que você é bastante focado, e isso faz com que você tenha uma concorrência bastante perfeita, ok? Bom, vamos então começar aqui falando da primeira ferramenta de planejamento estratégico. Quando você está falando de planejamento de mercado, né? Produto e mercado. Então, aqui, pela matriz de Anzoff, ele analisa 2 pontos: os produtos existentes e os produtos novos. E da mesma forma, os mercados novos e mercados existentes. Então, vamos dizer que você está chegando num novo mercado com um novo produto. Você vai olhar lá quais são os produtos existentes e você vai lançar o seu. Você vai vai fazer aí a penetração no mercado. A partir do momento que você entrou no mercado, ele é um mercado existente, e você vai desenvolver aquele mercado, ou seja, novos clientes, o mesmo produto para novos clientes, fazer com que você aumente a sua participação no mercado, ok? Então você vai criar, você vai desenvolver aí, né, propaganda, você vai utilizar os seus focos, você vai colocar a sua força de vendas para isso. Você penetrou no mercado e desenvolve o mercado. Depois que você desenvolveu o mercado, você vai para o quadrante acima de novos produtos. Então você vai olhar se naquele mercado existe alguns novos produtos que você também tem competência para se estabelecer, e você vai desenvolver novos produtos também, né, semelhantes ou não, ou mesmo que sejam produtos realmente novos. Você vai também começar a fazer penetração de mercado desses novos produtos, né, junto com aqueles já existentes. E aí você vai partir para a diversificação, ou seja, um mercado que você desenvolveu, né, um mercado novo, você irá diversificar dentro desse mercado. Então você se estabelece no mercado dessa forma, ok? Fazendo penetração, desenvolvendo o mercado, desenvolvendo novos produtos e garantindo a diversificação de produtos novos em mercados novos, ok? Perfeito. Essa é uma ideia, uma estratégia, segundo Anzoff, ok? Segundo Peter Drucker, o que não é definido não pode ser controlado. O que não é controlado não pode ser medido. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. E o que não pode ser melhorado não pode ser gerenciado, ok? Apenas uma cartilha para você conseguir definir, né, o seu produto, a sua estratégia, a sua linha de pensamento. Se você consegue definir qual é a sua estratégia, você tem que controlar, né, todos os passos, controle passo a passo, controle de resultados, metas, objetivos, ok? Se você consegue controlar, você consegue medir, não é? Olha, o meu desejo, né, o meu objetivo era tanto, as minhas metas, né, quando você estabelece metas por processos, você está medindo, ok? Depois que você mediu, você vai melhorar, ok? Você vai ver quais foram os pontos que você obteve resultado e onde você não obteve resultado, você irá melhorar. Depois que você melhorou, você vai gerenciar todo esse fluxo, todo esse sistema, todos esses processos, todos esses negócios. Você, a partir daí, estará fazendo gestão, ok? Gestão de processos, gestão de marca, gestão de faturamento, ok? Então, conforme nós falamos lá sobre as forças competitivas, não é, de Porter, aqui tem um exemplo gráfico, né? Você vai colocar no centro a rivalidade, os seus concorrentes, ok? E você vai verificar lá com os seus fornecedores se você tem um poder de barganha, se você tem competência, se você tem condições de barganhar com os seus fornecedores quando esses fornecedores mandarem no mercado, ok? Você também vai verificar a ameaça de todos os produtos substitutos, se você terá condições de competir com esses produtos. Porque se você tiver um produto muito caro,
ou um produto que não tem uma qualidade, né, tem uma qualidade inferior, né, biológica, química, física, enfim, você terá que se adaptar àquela realidade, àquela necessidade. E também o poder de barganha com os clientes, conforme falamos aí, né? Negociação com grandes redes, com aqueles clientes que mandam no mercado. Você tem que medir, tanto do lado dos fornecedores, né? Ou do lado dos clientes, se você tem condições de entrar nesse mercado. E a ameaça de novos entrantes, né? Aquelas ameaças que nós citamos que podem ocorrer em ambientes, né? de abertura de mercado externo ou até mesmo dentro do próprio mercado, novos entrantes, né? Os novos concorrentes que surjam. Qual será a sua estratégia? Como você conseguirá manter a sua fatia de mercado, ok? Todas essas estratégias, você tem que analisar todos esses pontos para verificar onde a sua empresa se encaixa ou onde, né, os seus novos produtos, os produtos que você irá lançar, eles se encaixam, ok? E aquela outra definição dos pontos básicos de Porter, não é? Que nós falamos lá, as vantagens da estratégia, não é? Você observar pelo cliente, não é? Se você tem alguma diferenciação, não é? Você vai olhar lá qual é o alvo da sua estratégia, não é? No âmbito de toda a indústria ou apenas de um segmento. Se você tem um segmento, é foco. Se você tem várias indústrias, você tem que ter uma diferenciação. Ou você tem que ter uma liderança em custo. Você tem que ter um custo muito baixo, não é? Uma posição baixa de custo. Porter descreveu a estratégia competitiva como ações ofensivas e defensivas de uma empresa, para criar uma posição sustentável dentro da indústria. Ações que são uma resposta às 5 forças competitivas, que o autor indicou como determinantes da natureza e grau de competição que cercam a empresa. Então, esses dois quadros que acabamos de ver, eles te colocam numa posição que você precisa tomar ações, não é? Ofensivas e defensivas para conseguir penetrar no mercado, se manter, não é? Se desenvolver no mercado. Então, para isso, você tem que verificar as suas capacidades antes de entrar no mercado e depois disso verificar qual que é a sua estratégia. Se você está atuando apenas num segmento, não é? O seu foco tem que ser total, tudo que você vai realizar tem que ser em torno daquele resultado, daquele mercado. Agora, se você estiver atuando, né, no âmbito de toda uma indústria, onde você tem um mercado bastante amplo, com vários concorrentes, vários consumidores, vários clientes, você tem que buscar uma diferenciação ou uma liderança de custos, né? Quando você tiver um custo menor, você terá mais capacidade de concorrer, ok? Vamos falar um pouco agora da vida, né? Do ciclo de vida de um produto. Quando você cria um produto, não é? É um namoro. Você está olhando para o mercado, você está lançando o produto ali e ele tem aquela vontade de viver, não é? Então você lança ele já começa a vender, você já vai para aquela fase da infância, não é? Que você tem que tomar cuidado aí para que o produto ele tenha continuidade, ou seja, ele tenha aceitabilidade, não é? Ele continue dentro de uma curva de satisfação crescente de vendas, de aceitação no mercado. E o toca-toca, né, é aquela cilada do fundador, aquela cilada familiar. É quando você acha que está tudo bem, que o namoro está evoluindo, não é? Você tem que tomar muito cuidado aqui para que o produto não caia em decadência. Então tem que manter as estratégias, atenção, não é? Para que você consiga ir para a adolescência, não é? O envelhecimento, tomar cuidado com o envelhecimento precoce nos casos de produtos tecnológicos, não é? Empreendedor não realizado, então foco na gestão de recursos financeiros, serviços logísticos, não é?
para que você garanta que esse produto vai chegar à sua plenitude. Quando ele chegar à sua plenitude, ele terá uma curva natural de estabilidade, porque você atingiu, né, vamos dizer assim, o ponto, né, de elasticidade, de necessidade entre oferta e demanda, né, aquele ponto de equilíbrio. E a partir daí, o mercado, né, depois do crescimento, ele tem o envelhecimento. Todo produto tem essa curva, tá? Com menos tempo ou mais tempo, dependendo do tipo de produto. Produto mais tecnológicos, essa curva é muito rápida. Produtos mais simples, né, mais baseado, que não tem tanta tecnologia, essa curva é mais prolongada. Mas mesmo assim, todos os produtos têm essa curva. Então, quando você começa a cair, você pode fazer salvar esse produto, né? Um lift, como dizem por aí. Você dá um tapa, faz alguma coisa para que ele volte para um ponto de venda, né, estável ainda. Mas mesmo assim, lá para frente, por mais que você prolongue, né, essa vida do produto, ele terá uma decadência, ele vai decair e com o tempo ele vai morrer, ou seja, ele deixará de ser um produto importante. É importante que você tenha isso em mente, porque às vezes você tem, né, dentro do seu produto, né, do seu mix de produto, você faz lá uma curva ABC, né, dos itens A, dos itens B, dos itens C. Aqueles itens A, às vezes, eles são responsáveis, né, pelo um faturamento, né, um nível de faturamento bastante grande na sua empresa. E você precisa tomar cuidado, porque esses produtos, eles têm esse ciclo, eles vão cair uma hora nessa curva de estabilidade, de envelhecimento, né, de aristocracia, burocracia, e você precisa, depois da burocracia, você precisa reformar, você precisa reiniciar a empresa, o produto, o foco, lançar novos produtos. Você tem que ter aí o trabalho de desenvolvimento de produtos, né, para a linha A, para a linha B e para a linha C. Sempre, né? Óbvio que você só quer lançar produto na linha A. Às vezes, por questões estratégicas, você lança produtos para montar um mix, né? Porque, por exemplo, um cliente, ele compra um determinado produto apenas se você tiver uma linha toda. Então, mesmo que os outros produtos da linha não vendam tanto, você precisa desenvolver a linha toda para vender em conjunto para aquele cliente, aquilo que ele vai comprar muito do item A. É uma estratégia. Você apenas mantém na sua linha de produção, né, toda a linha de produtos em função da venda daquele produto que te traz o maior retorno, não é? E o restante funciona basicamente como investimento. É óbvio que todos os produtos têm uma linha, né, de precificação, né, de montagem, de markup, né, de custos padrão, mais impostos, mais margem, e todos eles têm que dar resultado. O ideal é que seja assim. Em alguns momentos isso não acontece, ok? Mas de qualquer maneira tem que tomar cuidado com essa curva, né? Prestar atenção nas fases do produto, né? E saber que em determinado momento os produtos passarão por essas fases até chegar ao seu envelhecimento total e não vender mais, e não ter mais condições de dar retorno, ok? Muito bem. Falando ainda de estratégias, vamos falar de SWOT. Não é? O que é SWOT? SWOT você vai levar em conta o quê? Fatores internos e fatores externos, fatores positivos e fatores negativos. Os fatores internos, não é, são os seus pontos fortes, os strengths, e os fatores negativos são os pontos fracos, né, as suas fraquezas, as weaknesses. Quando você tem pontos fracos, o que você tem que fazer? Você tem que levar para pontos fortes. Ou seja, se é um fator interno, você tem controle sobre ele, ok? Então você vai transformar um ponto fraco seu através dos seus controles, de treinamentos, de investimentos em pontos fortes,
para que você fique forte perante a concorrência, perante, né, o cliente, fornecedor, ou seja, naquele mercado que você resolveu se desenvolver. Já os fatores externos, que são as oportunidades, né, opportunities ou as threats, as ameaças, você não tem controle sobre ele. Mas o que você pode fazer? Você pode administrar, você pode conduzir, você pode se antecipar. Então, quando é uma oportunidade, está fácil, não é? Você tem que transformar, ver lá se você tem pontos fracos e transformar em fortes. Se você já tem pontos fortes, você aproveita aquela oportunidade. Você cria, abre uma nova oportunidade, ok? Agora, se for uma ameaça, você vai tentar, de alguma forma, montar uma estratégia para que aquele item o impacto seja o menor possível na sua operação, no seu negócio, não é? Tentar se desviar, tentar sair daquela rota, porque se você for em direção àquela rota, o seu negócio vai quebrar, não é? O seu produto vai encalhar. Então, essa análise SWOT, você analisa tudo isso, não é? Por mercado, por produto, por cliente, você tem que fazer essa análise de uma maneira, é uma análise estratégica. Você pode usar em vários pontos, né? Em vários aspectos, com diversas intenções, ok? Mas sempre analisando sobre esses aspectos, né? O que são fatores internos, o que são fatores externos, os pontos positivos e os pontos negativos. E aqui trazendo, né, toda a sua equipe a participar desse tipo de pensamento, desse tipo de ferramenta, ok? Muito bom. E bastante similar ao SWOT é o Boston Consulting Group, aqui, o BCG, né, criado aí por Bruce Henderson, um americano, que é uma análise de portfólios de produtos. Ele faz um caminho inverso, né? Assim, enquanto ele está partindo da oportunidade e indo até as ameaças, né? Até aquilo que a gente deve abandonar. Vamos ver como, apenas exemplificando aqui o quadro, ele é bastante explicativo. Mas vamos começar aqui por oportunidades. Eu vou verificar, não é, o crescimento do mercado. Eu vou inicialmente gerar aquele meu produto, ele inicialmente gera pouco recursos, perspectivas de crescimento e a decisão é de risco. Eu vou analisar as oportunidades. Se não for de risco, se há perspectivas de crescimento, eu vou gerar poucos recursos, eu vou ter que aplicar poucos recursos, eu tenho um risco bastante pequeno. Então é uma oportunidade que eu vou tentar aproveitar. Fazendo investimentos, não é? Ele vai virar um produto estrela, ele vai para aquela minha curva A de importância, né? Ele vai ser um produto altamente atrativo, gerar muitos recursos e vai exigir investimentos significativos para eu continuar naquele mercado, de acordo com a estratégia de investimentos da empresa, ok? Com o passar do tempo, nós vimos lá a curva de vida do produto, ok? Esse produto, ele será bastante copiado pela concorrência, não é? Porque se ele gera lucro, gente, todos os concorrentes vão, de alguma forma, imitá-lo, né? Ou copiá-lo, ou até fazer ele exatamente igual ao seu. E isso vai fazer com que o mercado, uma hora, sofra, né, um processo de estagnação. E aquilo não tenha mais tanto resultado para ser um produto estrela. O que ele vai fazer? Ele vai caindo dentro da minha curva ABC, passando a ser um produto B ou até um produto C. Por isso ele começa a gerar muito recurso, né? Antes ele gerava pouco em função das grandes vendas. Agora não, agora os recursos ficam caros porque as vendas caíram. Ele começa a exigir muito mais investimento, não é? Para você, vamos dizer assim, renovar o produto, fazer aquele lift, né? Dar um tapa, fazer aquela renovação do produto. E cada renovação que você vai fazendo, você vai acrescentando novos custos àquele produto.
ele vai ficando mais caro, ele vai ficando e vai cada vez vendendo menos, ok? Os recursos devem ser realocáveis, você precisa verificar se aqueles recursos em novas oportunidades, em novos produtos que podem virar estrela, não seriam melhor investidos, ok? E até chegar ao ponto de virar realmente um abacaxi, ou seja, aquele produto que vende muito pouco, não tem crescimento de mercado, e você precisa pensar, eu devo tirar esse produto do mercado, eu devo sair. Muito cuidado com isso, não é? Porque às vezes esses produtos são estratégicos. É um mercado que, na verdade, ele está pequeno em função de algum entrante potencial ou alguma coisa que o valha, mas que esse mercado vai voltar a crescer. Então você tem que analisar os seus produtos por essa lógica, né? Por essa ótica, ver quais são as oportunidades que cada um oferece, quais são dentro do mercado, o que o mercado está buscando, procurando, né? De novos materiais que compõem aquele tipo de produto, né? Novas embalagens, novos desenvolvimentos, né? Novas funcionalidades para o produto, enfim, o padrão de qualidade se alterou, não é? A gente falou bastante aqui de qualidade, a questão de você procurar, né, identificar qual é a qualidade desejada pelo mercado e dispor de recursos suficientes para atingir aquela qualidade naquele nível de preço, não é? Não adianta eu querer fazer algo para superar demais, né, a expectativa do cliente a um custo que ele não está disposto a pagar, ok? Então, essas são basicamente aí algumas ferramentas que são utilizadas quando falamos de estratégia, ok? De estratégia situacional, ok? Gestão, falamos bastante, é isso aí. Por enquanto, terminamos essa aula, voltamos na nossa próxima aula, falando sobre outros assuntos. Até aqui eu agradeço, muito obrigado e até mais.